Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco como funciona o CSS, tá? O CSS junto com o HTML eles vão conseguir construir qualquer página na internet. A parte do CSS ali é muito mais de estilização, né? Ele vai conseguir colocar cores, posicionamentos em todos os elementos do HTML, e o HTML é mais a parte de conteúdo. Então, no CSS a gente vai conseguir fazer tudo ali da parte de design de uma página. Seria colocar as cores, posicionamento e realmente dar uma forma ali para o nosso site. Dentro do CSS a gente vai ver aqui como adicionar um CSS no projeto HTML. Digamos assim, já fiz a minha página HTML, como que eu começo o CSS a partir dali, a parte de seletores, a parte do CSS Reset, cores, textos, margem e espaçamentos, tamanhos, bordas e posicionamento. Como vocês podem ver, é bem a parte ali de design de um projeto. Abrindo o Visual Studio Code, estou com um projeto vazio aqui, por exemplo. Eu vou criar um projetinho bem simples de HTML e depois eu vou adicionar o CSS nele, tá? Para a gente criar um projeto HTML, a gente vai colocar o index.html. Eu venho aqui, eu posso usar essa ajuda do programa que é o HTML 2.5. A gente vai trazer aqui, eu vou colocar aula CSS, beleza? E dentro do body eu vou começar a escrever o que vai ter de fato na minha página ali da internet. Eu vou querer uma seção para ser o menu, tá? Então eu vou botar um class nela aqui, menu. E esse class vocês vão entender. É como eu desse um nome ali para a minha seção, tá? Dentro do class menu eu vou ter um H2, que vai ser escrito menu, eu vou ter uma lista, dentro da lista eu vou ter um item, que eu vou ter um link. Eu não vou colocar ele indo para lugar nenhum, já que é só para mostrar mesmo. E vai ter ali, ó, item 1, e aí eu vou criar uns 4 aqui, tá ótimo. 2, 3, 4, beleza. Então, criei uma seçãozinha de menu. Vou criar uma segunda seção aqui para ser a parte de conteúdo. Conteúdo, beleza. Dei um nome também para ela. E aí dentro de conteúdo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um H1, que vai ser meu título do conteúdo. Eu vou colocar um P, para ser ali, né, o conteúdo, né, de fato. E vou colocar mais uns 2 parágrafos aqui, tá bom também. Então, um HTML bem simples, né? Ele tem menu e ele vai ter uma seção de conteúdo que vai ter o título e alguns textos ali. Com esse arquivo criado, eu posso entrar na pasta dele aqui, vai ter meu arquivinho de index. Só clicar nesse arquivo e ele vai abrir mais ou menos isso aqui, ó. Que é o que a gente fez, né? Que é o menu com H2, um menuzinho aqui e o título com os nossos P's. Então eu vou até deixar aqui do lado da tela, deixar do outro lado aqui o meu código para a gente ir acompanhando um e o outro, tá? Beleza. Tudo bem, o HTML está criado. Como que eu adiciono CSS nesse projeto HTML? Primeiro eu preciso criar um arquivo CSS, tá? Eu vou dar o nome dele de style.css. Lembra que depois do ponto a gente diz o que é o arquivo. Então esse aqui é um arquivo de HTML, esse aqui é um arquivo de CSS, por isso que até troca os ícones aqui no nosso programa. A gente não precisa fazer nada com ele por enquanto. Vou vincular, vou vir aqui e vou colocar uma tag chamada link e tem essa ajudinha aqui, ó, link2.css. Dando um enter, ele já vai trazer essa configuração desse rel aqui, que é o que a gente precisa, e no href a gente vai botar o link do nosso arquivo. Aqui ele vem, até vem, né? Mas para colocar qualquer link, lembra que é partindo do arquivo que eu tô, eu vou botar um ponto barra, ele vai me mostrar o que tem ali, e eu vou botar CSS, beleza. Tá vinculado, é assim que a gente vincula um arquivo de CSS no HTML, tá? Se a gente for carregar aqui não vai mudar nada, mas se eu começar
a digitar aqui no CSS, ele vai de fato trocar. Beleza, então como a gente começa a escrever o CSS para de fato a gente customizar a nossa tela? Acho que um dos principais conceitos do CSS ali é a questão de seletores. O que quer dizer seletores, tá? Quando a gente olha para o nosso HTML, a gente tem vários elementos ali. A gente tem o H2, a gente tem a lista e todos os outros elementos que uma página pode ter. Quando a gente vai customizar no CSS um elemento, a gente tem que dizer qual elemento a gente vai customizar, a gente vai estilizar. Então, a gente tem que selecionar esse elemento. Então, digamos assim, ó, se eu quero customizar esse H2, eu preciso selecionar ele primeiro. Isso que seriam os seletores, tá? Como que eu seleciono? Eu digo aqui para o CSS qual que é o elemento, dou um espaço e vou abrir chaves, tá? Dentro das chaves vai toda a estilização desse elemento aqui. Então, por exemplo, aqui dentro do H2 eu posso dizer que ele vai ser cor vermelha, por exemplo, tá? Se eu for recarregar, tá vendo que ele pintou de vermelho só o H2. Por que ele pintou só o H2? Por questão desse seletor, tá? Eu posso dizer que ele vai pintar o H1 e o H2 com vírgula, por exemplo. Então, ele vai pintar os dois aqui, tá? E aí, nisso aqui, ao infinito, tá? Pode brincar. Por exemplo, a gente tem os links também. Eu posso dizer que os links também serão vermelhos, ó. Então, a gente começa a estilizar a tela ali a partir dos seletores. Os seletores eles são bem avançados, então eles conseguem selecionar tanto um item dentro de outro item, ou o mais utilizado que é selecionar essa classe aqui que eu coloquei, tá? Então, digamos assim, eu botei um class menu, eu posso vir aqui e dizer que o menu, então eu posso dizer aqui, ó, que ponto class, sempre que a gente for usar ponto, né, quer dizer que é a classe. Então eu quero que a classe de menu tenha, por exemplo, um background aqui, que seria o fundo dela, né, meio cinza. Olha lá, ficou meio cinza justamente o menu, tá? Então, eu selecionei, de vez de colocar o session, né? Porque se eu colocasse só o seletor do session, ele ia pegar os dois, porque eu tenho dois na página. Então eu posso selecionar por esse nome que eu posso dar qualquer coisa, tá? Normalmente é tudo letra minúscula e sem espaço para isso aqui funcionar bem. Então, seletores a gente pode fazer isso e eu posso fazer um negócio mais interessante, que é tipo assim, ó. Vamos dizer que, ó, no meu HTML a gente tem um P aqui dentro, tá? Vou colocar o texto lá daquele esquema de sempre. Então assim, ó, eu tenho um P tanto dentro do menu quanto um P dentro do session de conteúdo, certo? Se eu customizasse o P direto aqui, o que ia acontecer? Ele ia selecionar os dois, né? Então aqui, ó, os quatro, né? Na verdade, todos os P's da minha página. Os seletores também permitem a gente selecionar um item dentro do outro. Como que eu faço isso? Eu quero que o P que fique vermelho seja só o P dentro do menu. Aí, de vez de usar vírgulas, né, o vírgula ele vai simbolizar como fosse o E. E o espaço ele simboliza como tivesse dentro. Então, aqui eu estou selecionando o P dentro do menu. Olha lá, se a gente for ver, ele só pintou esse P aqui de cima. Então, seletores é essa brincadeira aqui de selecionar o que a gente quer mexer na cor, espaço, seja o que for, e selecionar ele corretamente e dar o comando aqui. Aqui pode ter vários comandos, tá? Dentro dessas duas chaves pode ter quantos comandos vocês quiserem para customizar o que está sendo selecionado ali no caso. Outra coisa legal para a gente ver é que assim, eu só criei um HTML padrão ali, né? Eu cheguei, digitei o HTML aqui, beleza. E carregando, a gente consegue ver algumas coisas meio estranhas, né? O que está de estranho aqui? Tá vendo essa borda branca aqui que foi adicionada? Ou até entre os elementos aqui que foram
tem uma margem aqui, tudo bonitinho. Isso o que que acontece, tá? Por padrão, né, o próprio programa aqui de navegação, no caso do Chrome que eu estou usando, ele já adiciona, quando o HTML ele é puro, né, HTML sem CSS, ele já adiciona algumas margens para não ficar muito feio, tá? Não ficar muito destruída a página de internet da pessoa. Só que para quando a gente vai estilizar, a gente quer fazer o nosso site, essas pequenas margens atrapalham um pouco. Essas margens que o próprio navegador coloca. Então tem uma técnica que a gente utiliza que é o CSS Reset, tá? Eu vou deixar até essas cores de fundo aqui só para vocês entenderem. Mas o que é o CSS Reset? Eu vou fazer um código que vai tirar todas as margens de todos os elementos e tudo que tem na página. Isso aqui é meio receita de bolo, tá? A gente sempre faz do mesmo jeito. Então eu vou fazer o que? Eu vou botar um asterisco. O que vai ser meu seletor nesse caso? Vai ser todos os elementos da página. E aí eu vou colocar aqui margem igual a 0, padding igual a 0. Então eu estou zerando a margem e zerando o padding de todos os elementos da tela. Ó. Se eu carregar, ó, agora tudo ficou colado ali. O que para mim é ótimo, tá? Porque é justamente isso que eu quero numa página de internet. Eu não quero ser atrapalhado por nada que já venha do navegador. Então esse CSS Reset é sempre muito importante ser feito. Explicada essa questão de CSS Reset e essa questão de seletores, a gente já começa nos comandos de CSS mesmo. Que é o que? Como eu faço para customizar, estilizar a minha página, tá? A primeira parte que vale a gente ver são questão de cores. Questão de cores eu já meio que acabei mostrando aqui, tá? O comando de trocar cor de texto, a gente vai usar só o color e dizer qual que é a cor dele. Ou a gente tem a opção de background, que é trocar o fundo. Então uma coisa troca a cor de textos e outro troca a cor de fundo, seja de um elemento e tal. Aqui a gente está trocando o session, né, que é o nosso menu. Né? Se a gente for lembrar aqui, ó, o menu é o session. Então eu estou colorindo isso aqui tudo de cinza atrás, certo? Então também ou é um ou é outro ali. O background ele aceita também imagem no fundo, aceita outro tipo de coisa de fundo, né? Eu sempre vou alterar o fundo. Para cor, os dois iniciais são isso. Vale explicar um pouquinho o que é esse hash 999, tá? A gente sempre usa um padrão de 6 dígitos aqui, né? Quando eu coloco 3, ele acaba duplicando automaticamente, né? No computador, aqui na lógica. Ele é um esquema chamado de RGB hexadecimal, tá? Eu deixei até um videozinho explicando. Basicamente é o que? Cada cor que a gente usa no computador, ó, ele vai ter um código específico, ó. Então se eu mexo aqui, ó, eu quero um roxo, ele tem um código específico desse roxo, tá? Então esse hexadecimal aí, ele justamente faz isso, tá? Ele vai facilitar a gente conseguir selecionar a cor que a gente quer e colocar a cor que a gente quer na página. Então é sempre um código de cor. Tem explicadinho o que quer dizer, tá? Mas simplificando aí, o que seria o RGB? Esses dois primeiros números aqui, ou letras, né, são para o vermelho, os dois do meio são para o verde e os dois últimos são para o azul. Então, com a composição aí dessas 6 letras, né, 2 para o vermelho, 2 para o verde, 2 para o azul, a gente consegue fazer qualquer cor ali possível. Então, a gente tem até essa possível de usar isso aqui. O próprio VS Code tem isso, então fica mais fácil de ir lá e selecionar. Mas se você buscar na internet também RGB e tal, você vai achar também listas e listas dessas cores, tá? Nesse caso de baixo, foi pelo nome, mas pelo nome também é a mesma coisa, tá? Ó, tem essa outra aqui, ó, essa outro jeito de escrever, que não é tão usado, tá?
O mais usado é a gente vir aqui mesmo e selecionar o que a gente quer, né? Então aqui eu vou botar o vermelho, tá? Aquele red, ele é esse aqui, ó, o vermelho máximo. Então eu posso botar um vermelhozinho mais ou menos ali, que não vai ficar tão forte na tela e por aí vai. Então o esquema de cores sempre é por esses códigos aqui e é meio que isso, né? Os cinzas aqui, ó, do jeito que tava, a gente pode vir e colocar aqui, ó, também, mais ou menos do jeito que estava antes. Então saibam que sempre que aparecer esse código com hash, com 3 dígitos ou 6 dígitos, ele simboliza uma cor. E o VS Code já vai mostrar qual que é essa cor e vai permitir que a gente selecione através desse quadradinho. Então já facilita bastante, tá? Vamos para a parte de fontes, tá? O que é a parte de fontes, né? Uma coisa, beleza, eu já mexi na cor, agora eu queria mexer no tipo de letra, tamanho e tudo isso da minha página, tá? Como que eu vou fazer? Deixa eu deixar esse cinza um pouco mais claro aqui. Beleza. Vou selecionar, por exemplo, o título aqui do menu. No menu a gente tem o título H2, certo? Quero mexer nele, eu queria que ele fosse uma outra fonte, por exemplo. Então eu vou usar o fonte. Aqui no fonte ele permite algumas coisas, tá? Ele permite a gente colocar o tamanho sempre é feito em px, tá? Que é a unidade de medida do computador. Então eu vou botar que ele é 22px Arial Sans Serif. E aí eu vou explicar o que é esse Arial Sans Serif, tá? Se eu for carregar, ele trocou a fonte ali do meu menu. Aí aqui já, beleza, a gente já consegue ficar brincando com o tamanho. Aqui ó, 28. Antes do número eu consigo dizer se ele vai ser bold ou não, né? Quer dizer que ele vai ser negrito ou não. O itálico também entra aqui. E é isso. O que seria o Arial Sans Serif, tá? A última coisa que a gente coloca aqui são o tipo de fonte. Arial é um tipo de fonte do meu computador, tá? Se eu entrar lá no Word lá e for alterar escolher a fonte do meu documento, provavelmente o Arial está instalado no meu computador. Então, quando eu crio uma página na internet, eu posso dizer qual que é a fonte que eu quero que apareça o meu conteúdo. O problema é que como vai ser carregada a página de internet no computador de outra pessoa, né? Se vocês aí forem carregar o meu site e tal, ele vai procurar dentro do computador o Arial. E se o computador não tiver o Arial? Aí ele vai para a segunda opção, que seria esse sans serif, tá? O sans serif, na verdade, ele vai buscar uma fonte sem serifa. E aí eu vou explicar um pouquinho de fonte só para vocês entenderem. Ó, se eu pegar na internet aqui e jogar, ó, sans serif e vir aqui em imagens, por exemplo, essa imagem explica bem. Ó. Quando a gente fala de fonte sem serifa, quer dizer que não vai ser serifada, elas são fontes retas. E fontes com serifa vão ser fontes que tem normalmente ali uma curvinha ou outra, tá? Isso aqui é padrão de fonte, tá? Aí tem várias aqui, ó, várias imagens que mostram isso, por exemplo. A diferença de uma para outra. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui para o meu código? Eu estou dizendo que assim, usa Arial, que é uma fonte que é sem serifa, ou se não tiver, usa qualquer outra que seja sem serifa. Então, o conteúdo vai ficar mais ou menos ali do jeito que deveria ficar mesmo, tá? Então, a gente consegue manipular a fonte só com uma linha só. Sempre lembrando dessa ordem, tá? A ordem é muito importante aqui. Se vai ter negrito ou não, o tamanho dela e qual é a fonte que eu quero utilizar, tá? Outras coisas que dá para mexer, se ela vai ser, por exemplo, sublinhada ou não, né? Existe um negócio chamado Text Decoration, que eu consigo dizer que ela vai ter o underline, por exemplo. Então quer dizer que ela vai ser sublinhada, tá? É até interessante ver que na hora que eu escrevo aqui no programa, ele mostra todas essas opções, tá? Todas essas opções são válidas. Então eu posso, sei lá, colocar esse overline aqui, por exemplo, ele vai fazer um negócio diferente. Eu não sei sinceramente onde foi essa linha. Essas são coisas que quase a gente nunca usa. Esse aqui, se eu não me engano, é o tracejado.
também não mostrou nada, mas enfim. O mais que a gente usa aqui é sempre o underline, tá? E na verdade o text decoration é assim, ou a gente vai colocar underline, ou a gente usa alguma outra técnica para colocar, ou a gente vai tirar o underline, por exemplo. Tá vendo que os links sempre vêm com esse underline? Então o que a gente vai fazer? A gente consegue tirar ele, ó. Dentro do menu tem um A lá, eu vou fazer um text decoration none, por exemplo. Quer dizer que eu não quero que tenha nenhum tipo de decoração de texto, que são esses underline ali em cima, ali embaixo. Então aqui, ó, arrancou daqui, colocou aqui, né, porque está com underline aqui. Então eu consigo também desabilitar, caso seja padrão do navegador. É mais ou menos como a gente fez no reset, tá? A gente poderia vir aqui no reset colocar o text decoration none também, que ele também vai desabilitar o underline de todos os elementos, tá? Outra coisa interessante de explicar é que assim, eu desabilitei o underline de todos os elementos, mas do menu continuou. Porque a linha que coloca o underline, ela está embaixo dessa aqui, tá? Então a ordem do CSS também faz diferença na hora de escrever. Por isso que o reset tem que ser a primeira coisa que a gente faz, tá? Beleza, explicado ali a questão de fonte, né, que é essa linha mais complexa. Tem o Text Decoration e tem alguns outros, né? Por exemplo, tem o Text Transformation, que a gente consegue deixar todas as letras maiúsculas, tá? Olha lá, ou minúsculas, né? Esse uppercase é para maiúsculo e tem o lowercase, que é minúsculo, tá? Então é interessante que sempre que a gente for escrever no HTML aqui, não precisa escrever tudo em caixa alta. Sempre é importante a gente escrever com a primeira letra maiúscula, tá? Porque esse da primeira letra maiúscula e as outras minúsculas é o mais difícil para o computador entender. Agora, deixar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo a gente consegue pelo CSS. Então, na hora de escrever, escreva de um jeito normalizado, que a gente fala. Que é o jeito que você vai escrever um texto normal mesmo, tá? Título começando com letra maiúscula e por aí vai. E aí aqui no CSS a gente pode fazer esses pequenos ajustes, tá? Por exemplo, todo menu ali maiúsculo é um dos ajustes possíveis. Outra coisa que dá para fazer, né? Dessa vez eu vou mexer no P aqui, é a gente conseguir alinhar o texto, né? A gente consegue deixar ele justificado, né? Como tem ali naqueles editores de textos que a gente consegue usar ele centralizado, direita, esquerda e por aí vai. Então, esses são os mais usados, né? Se você não deixar nada, ele vai seguir o padrão. E o padrão sempre é na esquerda, tá? Beleza. Terminando aqui a parte de fonte, a gente começa a pensar em espaçamento. Eu não quero que a minha tela fique toda colada aqui do jeito que ela ficou, né? Como que eu dou um espaço aqui, um respiro aqui para minha tela, tá? Eu vou colocar uma cor no conteúdo aqui, que é o conteúdo, que é a section de baixo, né? Se a gente for lembrar esse conteúdo. É esse cara aqui que eu quero selecionar. Eu vou dar uma corzinha para ele também, para a gente conseguir ver bem ali as... Eu vou dar uma cor diferente do de cima, né? Só para a gente entender aqui. Beleza, vai ser um azulzinho. Esse aqui eu também vou colorir aqui meio de outra cor. Vou deixar um vermelhinho ali. Deixar um pouquinho mais escuro, eu acho. Beleza. Esse aqui do P eu vou tirar, tá? Só pra gente não ficar louco ali com... Eu vou fazer o melhor, ó. Os links estão azul, eu vou deixar eles pretos, tá? Então eu vou deixar os links pretos aqui, beleza? Então vai ficar tudo meio que normalizado, ótimo. Azul embaixo, verde em cima, e aí eu vou explicar essa questão de margem, tá? Como vocês podem ver, todo o conteúdo está colado aqui no lado da minha tela. Eu quero descolar o menu. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá na seção de menu e vou dar um margem passando os pixels que eu quero que ele descole. Eu vou dar 24 pixels, tá? Se você for ver, ó, 24 pixels, ele descolou 24 pixels em todas as direções. É uma margem.
Ah, mas eu queria que ele descolasse só 24 na parte de cima. Então eu vou adicionar outros números aqui, ó. 24 na parte de cima. O que que funciona esses números, tá? Aqui os números sempre vai funcionar cima, direita, baixo, esquerda, tá? Então digamos assim, eu quero 24 em cima e quero 24 na esquerda. Lembra, sim, cima, direita, baixo, esquerda. Mesmo sentido do relógio, tá? Então aqui, ó, eu dei 24 pixels aqui e 24 na lateral. Perfeito, tá? Então a margem ela sempre vai funcionar assim. Quando eu coloco um número só, o que o computador vai fazer? Ele vai colocar 24 para todos os outros 3 números, tá? Então, por isso que ele fica com 24 em todos os lados. Se eu colocar 2 números, o computador também vai repetir, ele vai fazer isso aqui, ó. Então vai ficar cima 24, direita 10, baixo 24, esquerda 10. Esse aqui também é muito usado para a gente fazer topo e fundo, né? A parte de cima e a parte de baixo. E o 10 vai servir para direita e esquerda. Então, também é um jeito mais simples da gente conseguir alinhar com um pouco o código. Tá? Então, margem é isso. E aí a gente consegue ver que fez o 24 em tudo. E a gente vai ter um segundo tipo de margem, que é tipo assim, legal. Eu dei essa margem com a tela, né? Essa margem externa. Só que assim, o meu título ele está colado com o vermelho aqui, que é o componente, né? O que é esse título colado com o vermelho? Se a gente for ver, ó, o H2 ele está dentro da seção, certo? A seção está colorida toda de vermelho e o H2 está lá dentro. O H2 está colado na borda da seção. A gente consegue também na seção dizer que ela vai ter uma margem interna, tá? Que aí é o padding. Aí eu vou colocar um pouquinho menos aqui, ó, 16, só para vocês entenderem, ó. Então o que aconteceu? Ó, ele deu um respiro aqui, ele deu uma margem interna. Então eu vou ter essa margem externa, que é a margem branca, e tem a margem interna, que é o padding, tá? Então isso também é importante a gente saber. Aqui, ó, nos links é até interessante que a gente consegue ver uma coisinha que ficou meio que errada, né? É que fica essas bolinhas, né? Tem como tirar também numa pré-definição. Isso aí é mais uma coisa que vai compor o nosso reset, tá? A gente consegue vir no reset aqui e dar um list style none, por exemplo. Ele vai tirar essas bolinhas aqui, ó. Então a gente começa... lembra que tudo isso que meio que fica ali são configurações padrões, tá? Então a gente começa a forçar o computador a não ter essas configurações padrões. Beleza. Margem é isso, né? Sempre é ou margem externa ou margem interna. Na de conteúdo também, aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode dar uma margem ali de 20. Ó, vou dar até uma margem menor aqui para vocês entenderem aqui. Vou dar uma margem aqui de 10. Pronto, beleza. Dei 20 para fora e 10 para dentro. Pode ver que as margens são um pouco menores do que o quadrado de cima. Beleza. Outra coisa que dá para a gente controlar é tamanho, né? Se a gente for ver, esse conteúdo do menu, por exemplo, ele está ocupando a tela inteira, né? Ele só está sendo bloqueado pelas margens que eu coloquei ou pelas margens internas, né? Mas eu consigo dizer o tamanho dele. E o tamanho a gente vai ter 2 comandos, tá? A gente vai ter o comando de largura, que aí eu vou dizer que é também tudo em pixel, né? Então eu posso dizer isso aqui, que é a largura dele vai ser 300. Então ele vai respeitar os 300 pixels aqui na largura dele. Então eu consigo controlar também a largura de um elemento. Aqui, ó, 200 pixels, ele vai ficar menorzinho. E eu consigo controlar a altura também, ó. Eu posso dizer que a altura dele vai ser, sei lá, 500 pixels, por exemplo, para ele ficar bem comprido ali, ó. Então ele vai aumentar um pouco. Então a gente também tem esses 2 elementos aqui que a gente consegue controlar, tanto a largura quanto a altura dos elementos. Beleza, controlando a altura, largura e tudo, a gente já começa a ter uma noção de espaço ali da nossa tela, né?
Outra coisa que é possível a gente controlar são as bordas de um elemento, tá? Se a gente for ver, aqui está a borda transparente, né? Mas eu consigo adicionar uma borda. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar a borda, eu vou dizer o tamanho da borda, eu vou botar 2 pixels. Eu vou dizer o tipo dela, se ela é sólida, tracejada e o que for, e vou adicionar uma cor. Então aqui, ó, no de borda eu estou adicionando 2 pixels de borda, que ela seja sólida e que ela seja da cor preta, por exemplo. Olha lá, adicionou 2 pixels, preta e sólida, tá? Se eu adiciono, por exemplo, 20 pixels, vai ficar uma borda gigantesca ali. Se eu adiciono 1 pixel, vai ficar uma bordinha bem fininha ali. Mas isso também faz diferença, tá? É mais uma configuração. Eu vou deixar aqui em 3 e mostrar que ela também pode ser outras coisas, tá? Ela tem o tracejado, por exemplo. Tem como ela ser pontilhada também. Então, é sempre esses 3 coisas que a gente tem que colocar na mesma linha. Tamanho, o tipo, né? Normalmente a gente usa a sólida, né? É bem raro a gente usar as outras. E a cor. A cor segue no mesmo padrão de 6 dígitos lá do RGB. Tudo de cor sempre vai ser no esquema do RGB. Então, por exemplo, cor sólida, preta e beleza. Mas eu vejo alguns sites que ele tem uma curva aqui. Tem como fazer? Tem como fazer. A gente tem um negócio chamado Border Radius, que é a curvatura das bordas, a curvatura das quinas das bordas, né? Então, digamos que eu quero que tenha uma curvatura de 20 px aqui também. Olha lá, eu consegui curvar as bordas. Aqui também ele vai funcionar na mesma coisa do margem, tá? Eu consigo curvar uma borda apenas ou curvar todas, tá? Então aqui fica esse extremo da esquerda, quer dizer, topo da esquerda, né? Topo da direita, baixo direita e baixo esquerda aqui. Seguindo essa ordem aqui de 4 elementos, tá? Normalmente também a gente, quando vai curvar, quer curvar todas de uma vez, né? Então dá para fazer isso aqui também sem muitos problemas. Legal, acho que de customização a gente já mostrou bastante coisa aqui, né? A gente já mostrou a questão de margem, né? Que a gente consegue fazer, por exemplo, eu vou dar uma margenzinha aqui, ó. Vou dar uma acertada aqui, ó. Margem para baixo, né? Eu só quero a margem de baixo. Então, topo direito aqui, vou dar um 20 px, ó. Vou dar uma margenzinha do título para o texto, por exemplo. A gente já mostrou, eu posso fazer essa mesma margem, né? Do texto para o link ali. Então aqui, ó, o P. Vou fazer a mesma margem, beleza. Ó. E beleza. Entre os links eu posso dar uma margenzinha, né? Aqui, ó. Vou botar um 8 só para dar uma margenzinha entre os links aqui, ó. Salvar os arquivos, senão não vai, né? E é isso, né? A gente consegue controlar. Aqui não funcionou a margenzinha porque na verdade não pode ser o link, tá? Porque um link não está debaixo do outro. O que está debaixo do outro é o LI. Então tem que ser no LI, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, um LI e esse sim vai ter a margem. O link só vai ter o preto, por exemplo. Agora vai. Pronto. Beleza, então assim, a gente já entendeu que a gente consegue dar as margens e começar a posicionar as coisas na tela. O que faltou de explicar aqui de fonte foi assim, beleza, quais tipos de fonte que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar todas que são as normais, né, que tem um computador de qualquer um. Tem Arial, Helvetica e por aí vai. Mas é assim, de vez de decorar essas, tem um jeito mais profissional para a gente conseguir colocar qualquer fonte ali no que a gente quer no nosso projeto. Como que a gente faz? A gente vai vir aqui na internet, vai colocar Google Fontes, vai entrar nesse site aqui do Google Fontes. O Google ele já fez um negócio próprio para isso, tá? A gente vai clicar em fontes, aí ele vai mostrar, ó, tem fonte de todos os idiomas, todos os jeitos. Tudo que a gente quiser aqui vai ter, tá? Então a gente vai conseguir estilizar legal, né? Então a gente vem aqui e tal, beleza. Aí eu vou selecionar uma fonte aqui para o meu projeto. Eu vou escolher uma fonte mais diferentona aqui, uma que não é tão comum. Essa aqui, ó, por exemplo, ó.
Gostei desse aqui, ó. Dessa Josefinha aqui. Como é que eu faço? Entrando na fonte, eu vou vir aqui e vou adicionar ela. Tá vendo que tem esse 100, que é o fino, né? O 100, o fino com itálico, o extra fino. Então, assim, esse número 100 aqui é o tamanho da grossura da fonte. Eu vou vir no 400, que é o regular, que é o normal, tá? Normalmente eu vou adicionar o 400 e vou adicionar o 700, que é o bold, né? Que é o negrito. Aqui vai abrir esse menuzinho lateral, tá? Se não tiver aberto, é só clicar nesse ícone que ele abre, beleza? E aí nesse menuzinho lateral, ele já vai mostrar, ó, as fontes que eu tô querendo. E aqui ele vai mostrar uns códigos aqui, ó. Nesse link aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho para vocês verem. Nesse link aqui ele mostra uns códigos, tá? O que que eu vou fazer? E aqui embaixo ele vai mostrar aqui, ó, regra de CSS. Tá vendo aqui, ó, que é esse Josephine Sans Serif aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou copiar essas linhas de cima, que o próprio site vai me dar. Vou lá no meu projeto, no HTML, antes do CSS, tá? Muito importante ser antes desse link CSS, e vou colar. Eu colei exatamente o que o site me colocou, tá? Não adicionei nada. Vai ser vários links ali, dizendo aonde está essa fonte. E aí no próprio site ele também já me indica esse font family, tá? Que eu vou copiar esse font family e aonde eu vou colocar? Eu vou colocar o font family lá no meu CSS, ó, onde eu usei as fontes do computador. Desse jeito aqui, ó, colocando isso que o site dá e colocando a fonte do site ali. Aqui esse bold aqui ele vai funcionar, né? Porque a gente puxou o bold. Mas a gente pode até, para facilitar, usar um número, né? Que é esse 700 aqui, ó. Porque a gente consegue saber exatamente ali o que vai. Então a gente pode usar o 700 aqui também, pode usar o bold, tanto faz. Mas normalmente a gente usa o número, né? Porque o site dá em números ali, né? 100, por aí vai, né? E aí, ó, nesse caso, a gente conseguiu colocar aquela fonte do Google Fonts aqui dentro do nosso site. Desse jeito é muito melhor, tá? Porque a gente consegue escolher com calma ali a fonte que a gente quer para todas as coisas do nosso site, ir lá, importar uma vez, né? Isso aqui a gente vai fazer uma vez, né? E aí aqui eu posso usar à vontade aqui no meio. Por exemplo, no meu parágrafo eu posso usar a fonte 400, né, que é a regular. E aí eu vou usar ela um pouquinho menor, aqui eu vou usar ela 18 e a mesma fonte que a gente acabou de puxar do Google. Então vai trocar esse texto também, tá vendo? Então também é um jeito um pouco mais fácil ali da gente editar as fontes do nosso site. Beleza, a parte de customização de cores e estilos é mais ou menos isso, tá? Agora entra a parte talvez a mais difícil ali de CSS, que seria a parte de posicionamento. Como que a gente posiciona os elementos que a gente quer na tela conforme a gente precisa, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma imagem aqui. Peguei uma imagem de um coração aqui na internet, daqueles ícones mesmo, né? Tipo Facebook e tal, de favoritos, né? Então eu vou pegar essa imagem e jogar aqui para dentro do projeto. Beleza? Ó, imagem de um coraçãozinho. Normalmente a gente, até para organização de projeto, a gente coloca todas as imagens dentro de uma pasta chamada Assets, tá? Então criei uma pasta ali, coloquei o coração, beleza? Eu vou carregar esse coração aqui dentro do Session de menu, tá? Então eu vou colocar aqui, vou colocar aquele ponto barra e vou selecionar Assets, coração, beleza? Deve ter mostrado, mostrou aqui, maravilha. Agora eu vou customizar esse coração lá no meu CSS, tá? Eu consigo selecionar o tamanho dele, né? Então eu vou lá, menu, vou até colocar para cima aqui, ó. Menu Image, né? Que é a única imagem que eu tenho.
É interessante, né? Se eu tivesse mais que uma imagem, podia dar problema nisso, né? Então eu posso até vir dar uma classe para ele aqui, ó, e botar aqui, por exemplo, icon coração, certo? Esse icon coração vai ser o nome do nosso negócio. Ícone coração, beleza. Então eu vou controlar só ele. Eu vou dar uma altura de 30 pixels e uma largura de 30 pixels para ele, tá? Maravilha, tudo funcionando. Então ele diminuiu um pouquinho, aparentemente nada demais. Eu selecionei só esse coração e tal, e por aí vai. Vamos dizer que eu quero que esse coração fique aqui, ó, no extrema parte de baixo do meu menu. Como que eu faço? Esse é um tipo de posicionamento possível para ser feito, tá? O que eu vou fazer? Imagina que eu tivesse um quadro em casa, certo? E aqueles quadros de ímã que eu posso colar em qualquer lugar do quadro, qualquer elemento, certo? Quem vai ser o quadro, ele tem que receber um código chamado position relative, tá? Então, nesse caso, quem que vai ser o quadro ali, quem que vai ser o lugar que vai permitir esse posicionamento é a minha seção de menu. Beleza? Então, lá nele eu vou colocar um position relative. Se a gente for ver, não mudou absolutamente nada. E não é para mudar mesmo. Beleza? Não é para mudar nada mesmo. Isso aqui ele só permite que ele seja usado dessa forma que eu falei, sendo um quadro que eu posso colar qualquer coisa em qualquer lugar, tá? Quem vai ser colado aqui, como é o caso do coração, ele vai receber um position absolute, tá? Se eu for carregar, tá vendo que ele passou ali para baixo do texto? A partir do momento que eu boto um position absolute, ele deixa de fazer parte dos elementos ali do meu quadro. Ele começa a ficar um elemento solto, tá? Sendo um elemento solto, eu posso dizer exatamente ali que na direita ele vai ficar no 0 pixels e na parte de baixo ele vai ficar no 0 pixels, por exemplo. Olha lá. E aí ele vai colar lá embaixo. Por isso que ele solta quando eu boto um position absolute. Então, porque ele vai descolar. Aí vocês podem até falar, ele ficou muito colado aqui. Quando a gente dá esse right de direita e esse bottom de parte de baixo, né, de rodapé, esse número aqui que vai é a distância que eu vou ter da parte de baixo com o meu elemento. Então a distância eu posso dizer, por exemplo, que é 20 pixels aqui e aqui 20 pixels também. Então ele vai dar uma respirada aqui, por exemplo, né? Olha lá, beleza? O que é interessante? A gente vê a margem interna do nosso menu não é 16? Então, para a gente fingir que esse coração está na mesma margem de todo mundo, a gente vai colocar essa distância de 16, tá? Por exemplo, olha lá. Então, a margem vai ficar a mesma, mas na verdade a gente está fingindo que é a mesma, né? Porque a margem, depois que a gente descola ele com esse position absolute, a margem começa a não fazer mais efeito nele. Então a gente tem que dizer essa distância aqui, beleza? Isso aqui serve para tudo, né? Ah, eu queria na parte de cima, beleza, eu vou botar top de vez baixo. E aí ele vai subir. Ah, eu queria que ele ficasse na parte de baixo, na esquerda, na verdade. Então eu vou botar a esquerda aqui, parte de baixo, certo? E aí eu consigo controlar ele. Ah, eu queria que ele ficasse no meio, por exemplo. Tem como fazer também. Eu posso colocar aqui, ó, que ele vai ter direita e esquerda. Esse aqui eu já não sei se eu vou saber fazer, ó. Direita e esquerda, vamos ver. Vou botar um 0 aqui, um 0 aqui, vamos ver o que acontece. Não foi. Tem alguns jeitos de fazer isso. Eu acho que nesse aqui não vai. Tem outro jeito mais usado, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode dizer que aqui ele vai ficar no 50%, por exemplo. Ó. Tá vendo? Ó? 50%. Aí para os que são
perfeccionistas vão falar assim, ó, ele está desalinhado do meio aqui, ó, do 50%. É porque eu falei para ele começar no 50%. Aí aqui a gente vai fazer uma mutreta, né? O que a gente vai fazer? A margem da esquerda dele, as margens a gente também pode dizer assim, se eu quero controlar só da esquerda e tal. Normalmente a gente usa isso aqui, né? Mas aqui em casos de ajuste fino a gente usa a margem da esquerda, direita e por aí vai. Eu quero que a margem da esquerda seja negativa na metade do tamanho dele. Então vai dar a impressão que ele está no meio, tá? Então tudo usando esse position relative. Então assim, tem como usar porcentagem, tem como usar valor e por aí vai, tá? Essa aqui é a mutretinha para a gente alinhar ele no meio. Basicamente o que eu fiz aqui foi tirar metade da largura dele. Então deu certo, né? Porque ele vai ficar alinhado no meio para lá, né? E aí eu tirei metade da largura dele, então dá uma equilibrada ali e deixa no meio mesmo. Então esse é um dos tipos de posicionamento possível para fazer, tá? Relativo, a gente permite esse elemento deixar elementos dentro dele solto, e o absolute, soltar elementos dentro, tá? E aí eu posso posicionar em qualquer lugar da tela o elemento que está solto, né? Ou seja, o elemento que está no absolute. Pouco usado, tá? Usado só para caso, assim, que realmente eu precisava colocar um coração aqui no meio, aqui embaixo. É muito raro ter esses casos no site, tá? Ou se tem poucos. Então a gente não precisa se preocupar tanto com esse posicionamento. Agora o posicionamento que a gente mais usa mesmo é o display flex, né? Que a gente deixa o nosso layout flexível. Isso gera realmente muita confusão ali na cabeça de muita gente, tá? Então eu vou meio que apagar esse código aqui só para a gente explicar especificamente o flex, tá? Eu vou explicar de um jeito bem moralzinho aqui, ó. Vou apagar tudo, tá? Vou apagar tudo ali que eu fiz também aqui, beleza? E o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, umas divisórias, certo? Div, só para vocês entenderem. E aí aqui, ali o CSS pode deixar. Aqui eu vou controlar todas as divs. O que eu quero fazer? Opa. Eu vou colocar uma seção aqui. Seçãozinha e as divs dentro. Beleza. Maravilha. Então a gente tem uma seção com várias divs dentro. A div eu vou colocar uma altura de 50 pixels, dá para explicar legal. E uma largura de 50 pixels também. Beleza. Vou colocar uma corzinha, né? Senão a gente não vai conseguir ver nada. Todos os elementos são transparentes. Pode ser essa cor aqui. E aí eu vou vir aqui e vou alterar para um vermelho. Beleza. O que eu fiz? Ó, coloquei vários quadrados ali, tá? Eles estão colados. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma margenzinha, né? A gente já aprendeu que a margem vai dar uma descolada. Só para vocês entenderem mesmo o que está acontecendo. Então o que eu criei? Eu vou colorir minha seção também para ficar claríssimo. Vou botar aqui um background de alguma cor. Vamos ver. Pode ser essa cor aqui. E aí eu venho aqui e altero. Vou colocar um amarelinho aqui bem fraquinho. Beleza. Então o que acontece? Minha seção está ocupando esse espaço. Beleza? E as minhas divs estão ocupando esse espaço dentro da seção. Tranquilo? Como que vocês já devem ter percebido que toda organização de uma página HTML ela é uma debaixo da outra, né? Eu consigo mudar isso? Consigo. E aí que entra o display flex, tá? O que vai acontecer no display flex? O display flex ele vai trocar essa regra de ser um debaixo do outro. Então, por exemplo, na minha seção, que é todo esse amarelo aqui, eu venho aqui e vou colocar um display flex, certo? Se eu for recarregar, ele já fez as minhas divs ficarem uma do lado da outra e não mais uma debaixo da outra. Isso aqui faz toda a diferença quando a gente for
organizar um layout. Por quê? Porque normalmente um menu fica do lado do conteúdo, às vezes tem um menu lá no topo que fica os links um do lado do outro e por aí vai, tá? Então esse display flex ele consegue trocar a orientação, tá? De vez ficar um debaixo do outro, um do lado do outro. E aí tem várias configurações, por exemplo, tem o flex direction, que eu posso voltar a ele ser uma coluna, por exemplo. Como padrão ele vai ser uma linha, que é isso que eu estou explicando. E tem outras configurações aqui que vão beirar o infinito, tá? Por exemplo, eu consigo deixar um alinhamento aqui, ó, específico no centro, deixar todos eles alinhados. Então é assim, tem muita configuração no Display Flex. O que vale explicar é que assim, sempre que eu quiser colocar uma coisa do lado da outra, saiba que o pai delas, ou seja, a seção aqui no caso que é o amarelo, ela vai ser Display Flex. Pode ver que as divs eu não mexi em nada, eu mexi no pai delas. Por isso que quando a gente for olhar um HTML mais de página, por exemplo, aqui ó, por exemplo, eu estou no meu HTML de página, certo? Se eu quiser deixar esse elemento do lado desse, obrigatoriamente eu vou ter que colocar uma div aqui, ó, para separar ele em duas caixas, digamos assim, né? Aqui, ó, div, e aí eu separei em duas caixinhas isso aqui. Então, se eu aplicar o Display Flex no menu, vai funcionar. Vamos ver se eu consigo voltar o código. Só para vocês entenderem. Deixa eu ver, voltando. Beleza, voltei. Vamos ver como fica aqui. A div em si, ela não vai influenciar em nada, certo? Eu vou até tirar o tamanho ali que a gente colocou, né? Eu coloquei esse 200 aqui. Eu vou deixar ele cheião, beleza? É legal para ver até que o coração continua no meio. Então assim, o que eu fiz? Eu circulei com uma div esses dois elementos aqui. E circulei com uma div esses elementos aqui. Então se eu for fechar aqui, ó, ele está em divisória, está em divisória. Se eu pedir para esse menu ficar em flex, ele vai deixar na horizontal as duas divs. Então provavelmente vai funcionar, tá? Então aqui ó, vai ter o Position Relative e também vai ter o Display Flex, por exemplo. E olha lá, o menu ficou colado ali, lado a lado, tá? Ficou lado a lado com o texto. Tem jeitos da gente conseguir de fato equilibrar os dois. Por exemplo, eu quero que o meu menu aqui ele fique equilibrado, né? Meio a meio com o meu texto. Tem como fazer? Tem como fazer. A gente vai controlar as divs, né? E eu vou dizer que cada div vai representar um ponto no meu flex. Ou seja, o que eu estou tentando fazer aqui, né? Esse menu vai controlar essas duas divs de baixo. E ela está falando, essa div e essa div vão ter o mesmo peso dentro do flex. E o peso vai ser 1, tá? Então, quando eu carregar, elas vão ficar divididas exatamente no meio. Então, assim, o posicionamento de flex, que deixa na horizontal, ele é muito utilizado, porque qualquer página da internet que a gente for entrar, você vai ver que tem muitos conteúdos que são na horizontais, outros que são na verticais e por aí vai, tá? Lembrando que, assim, só é afetado a horizontal o elemento que está com flex. Então, digamos assim, ó, esse texto e esse P aqui que a gente colocou, que está dentro de uma div, ele não é afetado no flex. Por quê? Porque ele está dentro de uma div. Aí vai valer a configuração da div dele, não do flex. Então o flex ele afeta diretamente os seus filhos, né, que a gente fala. O que são filhos se a gente for olhar no HTML? Esse aqui, como o pai, ele só tem como filho essas duas divs. Esses outros que estão dentro da div serão netos desse cara aqui. Então ele o Display Flex ele só afeta os filhos diretos, tá? Por isso que eu separei desse jeito. Outro exemplo aqui também que é bem utilizado ali na internet. Só para repassar mais uma vez esse do Flex, tá? Vou arrancar o Flex aqui
e vou dar mais um exemplo. Vou arrancar esse flex 1, que não tem mais necessidade. Beleza, voltei ali o código do jeito que a gente estava. Beleza? Esse menu, eu quero que o menu fique um do lado do outro. Como que eu vou fazer? Eu vou ver no meu HTML. Quem que é o menu? É esse lista, esse LI, certo? Quem que é o pai deles? É o UL. Então, o UL tem que ser flex. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, a gente vai escrever menu UL, que é o que eu quero controlar, e esse vai ser display flex. Beleza. Então, provavelmente ali, um menu do lado do outro. Tranquilaço. E é isso, tá? O flex ele sempre vai fazer isso, deixar na horizontal. Eu vou deixar um arquivo também de complemento ali para vocês com todos esses comandos que eu expliquei. Eu vou deixar alguns sites que explicam todos os comandos, por exemplo, do flex. Vou deixar também como referência o site do Google que eu mostrei. E é isso. Aí conciliando com o vídeo anterior de HTML, que eu já expliquei, com esse, basicamente vocês conseguem criar qualquer página na internet ali mesmo.